Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Hoje nós estamos aí num dia 27 de maio de 2024, segunda-feira. E aqui estamos de volta ao vivo, programa Opinião. Hoje a doutora Josilete já está aqui, a gente anunciou, não é, que ela estaria aqui e compareceu, mesmo com frio, não é? Delegada titular da Delegacia Especializada do Adolescente UDEA, Josilete Magalhães Criveleto. Eu confundo o Crivelato, porque tem uns Crivelato também aqui, mas a Josilete está aqui, tem um maio laranja, não é? Tem muito assunto que é importante, por isso que a gente gosta muito, faz questão que ela venha aqui, todos os delegados, na verdade, né? Trazer as informações que eu sei que elas dizem respeito diretamente a você que está acompanhando aí, que forma a nossa gloriosa audiência do programa Opinião. Fique bem ligado, bem atento, porque tem muita informação importantíssima para você absorver e difundir. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu ia até tomar água aqui, mas você fala tão rápido que não dá nem tempo de tomar água. Então tá, é verdade o que o Lorenberg falou, razão maior do nosso programa, do nosso trabalho aqui, você que acompanha a gente aqui pelo canal 22 ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal, é só jogar ali ó, no busca TV Pantanal HD 22, lá estamos nós. Ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br. Doutora Josilete, bom tê-la aqui. E, de novo, né, eu sou um admirador do seu trabalho. Eu já falei isso também, né? Tá ficando até chato falar isso. Porque eu gosto do trabalho que ela desenvolve, seja aqui, acolá, para onde ela passa, ela imprime o jeito de trabalhar dela e surte resultado lá no final, não é? E bom tê-la aqui. Eu queria que você começasse falando do Maio Laranja. Laranja, né? É. O Maio Laranja, porque ele tem por trás de si toda uma justificativa e as pessoas que estão assistindo ao Opinião, nossa audiência, precisa saber dessa dinâmica. Bom tê-la aqui, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Mais uma vez, então, também vou cair aqui, né? Já no costume de dizer que é um prazer estar no seu programa. E realmente, né, eu penso também que é muito profícuo isso que você faz aqui. Essa situação de nós hoje vivermos muitas vezes longe das informações, né? E eu sempre digo para as pessoas, olha, quanto mais informações, informação é poder, né? E quanto mais informações a gente pode estar transmitindo para a população, especialmente aqui, a população de Cuiabá, nosso estado aqui de Mato Grosso, né? Para que eles possam ter ideia dos canais que eles possuem, né? Não só de questões relativas a denúncias e parte criminal, mas de direitos mesmo. Muitas vezes a gente peca, né, por não saber os direitos que nós temos. E já falando então sobre o Maio Laranja, né, esse mês é interessante porque existe uma campanha do Maio Amarelo, que é relacionada a trânsito, né? E aí as pessoas confundem um pouco. O Faça Bonito, que é a campanha que é voltada ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Essa campanha é Maio Laranja. Né? E a origem, né, do Maio Laranja vem de uma situação muito cruel, muito triste, né? Que é de uma menina chamada Araceli, que em 1973 ela realmente foi sequestrada, torturada, foi muito agredida por vários jovens, né? E ainda em 1973, então desde lá até aqui, nós estamos em 2024 e até hoje nós não temos os autores, né, desse triste episódio, né, que envolveu a Araceli. Então, a campanha Faça Bonito, a campanha do Maio Laranja, vem justamente, né, para combater
esse tipo de violência, né? Que é o abuso sexual, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Então, nós queremos enfrentar as questões de abuso sexual e as questões de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes, que são duas situações, né? Mas vem dessa história da pequena Araceli, lá da cidade de Vitória. Então, nós hoje, né, inclusive a ONU combate muito, hoje tem trabalhado no combate ao abuso sexual, justamente para poder prevenir, né, aí um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. E é por isso que nós estamos esse mês aí, né, em operações e ações nas escolas, né, fazendo com que haja uma prevenção relacionada aos cuidados que se tem que ter, não só em relação a dicas para os pais, mas dicas também de prevenção para as nossas crianças, os nossos adolescentes que hoje estão aí envolvidos com o celular, envolvido em meio virtual. E eu costumo dizer, né, aqueles pedófilos antigamente, os abusadores, eles costumavam estar presencialmente, né, sequestrando nossas crianças, nossos adolescentes. Hoje eles estão aí participando de redes sociais, né, por meio virtual. Eles praticam esses crimes contra a dignidade sexual dos nossos adolescentes, ou seja, esse abusador ele pode estar do outro lado, né, de uma tela de computador, e muitas vezes nós, pais, né, não temos, né, esse meio de estarmos atentos a isso, né? Ou temos, né? Porque eu falo como pai, agora eu dei as crianças já cresceram, mesmo assim ainda fico, porque já estão com 18, 19, ainda fico. Porque eu pelo menos era mais, né? Lembra do Júnior Baiano, que era zagueiro do Flamengo? Eu era que nem Júnior Baiano, fungava no cangote do atacante. Então, o pai tem que fungar no cangote dos filhos, no seguinte sentido, de todos os dias, se não 2 ou 3 vezes ao dia, mas todos os dias, dá uma olhadela ali, ó, para ver o que está sendo digitado, com quem que eles estão conversando, quem são as pessoas, pesquisar, fiscalizar, ver os papos, quantas conversas inadequadas eu peguei dos meus filhos, assim, com palavrão, com alguma coisa assim, não é? Porque estava repetindo aquilo que as más influências. Então, assim, e também lá no Facebook, nas redes sociais, ver quem que está seguindo, quem que aceitou, na caixa de conversa e no histórico. Varra, faça uma varredura. Isso estou falando com experiência de pai, não estou querendo... Isso mesmo. Então, assim, eu penso desta forma. E queria, antes de passar para o meu glorioso Lorenberg aqui, que a senhora desse algumas dicas sobre esse ponto de vista aí para os pais na questão do acompanhamento ao filho, assim, na questão principalmente desse rapaz aqui que tem dentro dele um universo. É exatamente isso que você falou aí, Paulo. Primeiro, a gente sempre chama a atenção dos pais de que ele precisa, se ele não tem, ele precisa começar a ganhar a confiança do seu filho, né? Porque muitos pais hoje não conseguem desenvolver um diálogo com os filhos adolescentes, né? Então, muitas vezes, sem a confiança do seu filho adolescente, é muito difícil, né, que você possa propor para ele algo e ele aceitar, né? Então, você precisa ter esse discurso já, esse diálogo, aliás, com essa criança desde a tenridade. Hoje nós vemos os pais entregando o celular para o filho com muito pouca idade. Então, a primeira coisa que a gente precisa também chamar a atenção dos pais, né? É saber, tem que ter uma idade, né? Geralmente, assim, hoje nós temos uma média de 93%, isso estatisticamente falando, 93% da população de 9 anos até 18 anos utiliza o celular, né? Então, você percebe que quanto mais cedo esse adolescente ele está no celular, ele vai, digamos assim, viciando, né? A sua vida está ali.
dentro de redes sociais, ou ele vai usar 2, 3 tipos de rede social. Então, o pai ele tem que estar atento. Qual é o tipo de aplicativo que seu filho está acessando? Qual o tipo de rede social ele está utilizando? Porque muitas vezes os pais podem também monitorar essa rede social até estando também utilizando da rede social, né? Eu não sei se os pais sabem, existem hoje aplicativos da internet que possibilita você fazer uma rede, né, ali, de aplicativos que você possa estar monitorando o acesso do seu filho, né, colocando inclusive tempo estabelecido para ele utilizar essa rede social. Então, há necessidade de que esse pai converse com o seu filho. O que significa a palavra público? O que significa a palavra privado? Né? Estabelecer para esse filho que ele pode ter seguidores, né, no Instagram, seguidores na internet, amigos, né, de Facebook, embora adolescentes não gostem do Facebook. O adolescente é mais do TikTok do Instagram, já, né? Tá ultrapassado então, já. Você estabelecer para esse filho que, olha, meu filho, você não pode estar competindo por número de seguidores. Qual que é a importância de saber quem são os seguidores? Isso é importante. Então, à medida em que ele recebe ali, né, de repente, um convite, quem é esse perfil que vai me seguir? Né? Falar para esse filho sobre a importância de não divulgar conteúdos, né? Muitas vezes o adolescente ele gosta de fazer as selfies no ambiente escolar, né? Muitas vezes na casa ou no condomínio. Então são informações que ele está passando, né? Exatamente, eles estão divulgando endereço, eles estão divulgando onde você mora, onde você trabalha. Exatamente, onde ele vai, né? Seus gostos, seus hábitos. Exatamente, muitos adolescentes eles colocam dentro ali da rede social que eles têm a vida deles. Né? Então, eu estou agora em tal lugar, né? Eu estou saindo de tal lugar. Isso possibilita muita, digamos assim, muita oportunidade para um abusador poder saber. Saber, né? levantar a ficha da exatamente, pessoa. O pé. Lorenberg, por gentileza. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-la aqui, sobretudo para falar de um tema ou de assuntos tão relevantes e tão importantes para todos nós. Obrigada. Delegada, eu tenho aqui uma afirmação curta, permita lê-la, e do promotor Henrique Carvalho, que a senhora com certeza o conhece, agora muito recente. Não vai provocar a senhora contra ele, não é isso. Eu gostaria muito de uma opinião da senhora a respeito desse trecho que eu destaquei. Entre aspas, é dever do agente público ou de qualquer cidadão que receber a notícia notificar a autoridade competente e manter o sigilo. Ele está falando do abuso contra a criança, do abuso contra o adolescente. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer, delegada, muito mais um pedido de reflexão sobre esta afirmação. Na opinião da senhora, é essa a maneira certa? Por exemplo, eu vi um abuso, a criança está confessando para mim que ela foi abusada. Eu devo imediatamente notificar uma autoridade? É essa a afirmação que ele está fazendo. E a segunda, essa é a maneira correta? A segunda questão, a pessoa não deve fazer pré-julgamento, que é isso que ele recomenda também, não fazer o pré-julgamento e não fazer questionamentos à criança. Deixar a criança falar e, ao falar, pegar tudo aquilo que falou e levar para a autoridade. É esse o procedimento nosso ou não deve ser esse procedimento? Boa, também gostaria de saber. Olha só, eu não quero dizer para você, mas eu realmente concordo com o que o promotor está dizendo nessa questão da denúncia, né? E do protocolo para ser feita essa denúncia. E eu acredito que tem muito a ver com a própria lei da não revitimização dessa criança e adolescente. E também um fundo, talvez, de proteção
do adolescente e da criança. Então, veja bem, hoje o que nós temos assim, no ordenamento jurídico, realmente é essa situação de você colocar a palavra da criança, né, do adolescente, mas eu vou falar até mais da criança, porque, inclusive, tivemos aí uma notícia esse final de semana, né, de um adolescente cometendo um crime de estupro contra uma criança de 4 anos, né? Então, quando você fala, muitas vezes, assim, numa situação de violência sexual, principalmente, né, que é praticada contra uma criança, geralmente, essa palavra da vítima tem muito poder, né? Então, realmente, há aquela situação de que você não pode revitimizar essa criança, colocando ela para contar para você como ocorreu esse abuso, né, essa situação de violência, para depois você levar ao conhecimento de uma autoridade policial. Por quê? Porque hoje nós temos todo um protocolo, né, de atendimento dessa criança. Então, o que é importante? Justamente visando a proteção da criança, você leva ao conhecimento da autoridade policial e a autoridade policial não vai ouvir a criança também sozinha. A autoridade policial tem uma equipe psicossocial com ela, né? Então, digamos, a Josi que vai ouvir a criança é a Josi delegada? Não. É uma psicóloga que ouve essa criança, né? É uma psicóloga, uma assistente social que já tem é uma outra, né, forma de você abordar o assunto. E aquela criança, aquele adolescente, ele vai então contar o que aconteceu uma vez, justamente para não acontecer. Né, de dizer assim, olha, foram sucessivas vezes aquela criança sendo submetida praticamente a um interrogatório. Né? Então, ela conta para a mãe, daí ela vai contar para a delegada, e daí ela vai, no registro do BO vai contar de novo, aí vai ser ouvida por uma psicóloga, vai ser ouvida pela juíza. Não. Então, hoje acabou essa situação. Talvez por isso, né, ele tenha se referido. Você vai procurar uma autoridade policial. Por quê? Porque dentro de uma delegacia se entende que tem que ser aplicado esse protocolo da oitiva especializada, que nós chamamos de escuta especializada, né? E essa escuta especializada, ela não se repete, né? É feito, então, um relatório, e esse relatório é que vai acompanhar esse processo. É uma situação complicada essa, né? Muito delicada. difícil. Se eu estou diante de uma... Eu vou esticar esse assunto daqui a pouco, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu vou esticar, vou resgatar, não é? Porque se eu estou diante de uma situação onde eu tenho essa alta suspeita, né, de que alguém está abusando de uma criança, para eu não cometer uma leviandade, né, eu não denunciar, eu preciso, pelo menos, saber o que está se passando. Se conversando com a criança, com a menor, eu tenho a convicção de que realmente trata-se de um suposto abuso, aí eu vou tomar providência, né? Agora, se eu for no supetão assim, eu posso estar cometendo uma injustiça com alguém que eu suponho, sei lá, não é? Mas eu vou... É até bom a gente esticar esse assunto. Mas porque... justamente, a lei fala na proteção da criança e adolescente. Então, é justamente como meio de você proteger, você vai levar realmente como denúncia. Porque a gente sempre pensa, eu vou fazer uma denunciação caluniosa, né? Mas se você está visando a proteção da criança e do adolescente, que sobrepõe essa outra situação da denúncia. Ok, olha só, e você que está assistindo aí, de repente tem alguma pergunta, alguma sugestão? É importante você também interagir com a gente, ouvir, tem alguma dúvida? 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Olha só, o Grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, Lojas Moda Verão, Casa da União Santa Luzia e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e contam, essas entidades aí contam com você nesta causa. São inúmeros desabrigados que precisam da ajuda de todos nós. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor, todos juntos
pelo Rio Grande do Sul. É hora de agir. Doe alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Entregue a sua doação nas lojas Moda Verão e no grupo Gazeta de Comunicação na rua Professora Tereza Lobo, com Sil, Tereza Lobo, número 30. Informações pelos telefones 6536126507, 6536126190. O Guaíba, né, que é o rio lá, baixou bastante já, está no nível mais baixo até então, mas ainda está um pouco acima daquilo que se espera. Parou de chover e agora é hora de juntar os cacos, né, usando um linguajar mais popular aí, e é importante que tenhamos esses dois atos aí. Primeiro, de empatia, se colocar no lugar do outro. Imagina a cabeça daquela pessoa que perdeu tudo, não é? E depois a solidariedade, que é ajudar essas pessoas a recomeçar a própria vida, não é? A começar tudo. E ali foi uma devastação realmente, a gente precisa se unir nesse ato aí de caridade, de humanidade, enfim, de solidariedade e empatia. O Opinião dá um tempo e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião nesta noite de segunda. Uma noite fria para os patamares cuiabanos, não é? Não é isso? Dá uma noite que não está. A gente tem que dormir de odiado, né? Tem que ficar bem coladinho aí, depois de tomar banho. O banho do cuiabano é aquele banho bem, né, rapidão, assim, que não dá muito tempo de banho. É bom que economiza também, né? Não é bom. Tem que tomar banho do jeito certinho. Olha só, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Em meio a negociações para vender os vagões e todo o material rodante do abandonado veículo leve sob trilhos, o VLT, ao governo da Bahia, o governo Mauro Mendes, o governador que é do União Brasil, iniciou tratativas com a empresa CAF Brasil para discutir a logística de transferência dos trens para Salvador. Idealizado para a Copa do Mundo de 2014, o transporte estava com obras paradas há anos e foi substituído pelo Bus Rapid Transit Transporte, BRT. A informação é do secretário-chefe da Casa Civil da Bahia, Afonso Florense, disse ele. São várias negociações paralelas, fecha aspas, disse, lembrando que o Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE-MT, e o Ministério Público também estariam discutindo a logística para uma operação de transferência do modal para o Nordeste. O secretário do governo baiano também alega que ainda não há previsão para a conclusão das negociações mediadas pelo Tribunal de Contas da União, TCU. A Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, SESEX Consenso, do TCU, prorrogou até o dia 31 de maio o grupo de trabalho sobre o tema. E o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, admitiu a possibilidade de assumir um cargo no Ministério das Cidades após concluir seu mandato na gestão municipal no fim desse ano. Apesar das articulações, o chefe do Além Castro prefere não aprofundar no assunto nesse momento. Abre aspas, todo mundo
quer e gosta de Emanuel Pinheiro. Todos estão vendo o trabalho. Houve essa conversa lá, mas nada definitivo. O meu foco é Cuiabá, é gestão, é meu compromisso com a população cuiabana, fecha aspas, disse durante o lançamento da força-tarefa do Tapa-Buracos, na sexta, dia 24. Os rumores começaram a ser ventilados ao longo da última semana após viagens constantes de Brasília. O Ministério das Cidades é comandado pelo MDB, partido de Emanuel, e tem Jader Filho como ministro. O cargo destinado ao MDBista seria na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Aí tem mais aqui, você pode conferir aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem essas aqui e outras tantas aí, para você conferir, ipsilíteres, sobre essas notícias que eu acabei de falar aqui. Tem mais detalhes sobre elas e outras tantas de esporte, polícia, política, economia, enfim. Gazeta Digital. Lorenberg, todo mundo gosta de Emanuel Pinheiro. Quando eu li essa frase, eu imaginei que fosse algum eleitor falando sobre ele, né? Ou a mulher dele falando também sobre ele, ou o filho dele, Nenelzinho, falando sobre... Ou quem quer que seja. Confesso para você que eu tive vontade de rir na hora que eu li aqui. Não porque ele falando sobre ele mesmo ficou um tanto assim meio que... Todo mundo gosta, né? É bom que ele tem autoestima, né? Mas, enfim, tirando isso, né? O fato de ele estar já procurando um lugarzinho para... Primeiro ele tinha falado que ia voltar da aula, que ele é professor de Direito Constitucional. Dizem que foi um bom professor, inclusive. Agora, considerando a hipótese de arrumar um carguinho lá no governo Lula, no Ministério das Cidades. Como é que você vê essa autoafirmação dele e também essa busca por um lugar ao sol? Paulo e amigo telespectador, veja, a autoestima, a supervalorização de si mesmo já é um trunfo importante, sobretudo no período que vivemos, né? Onde realçar você, vender você, a aceitação das pessoas fica até mais fácil. Mas, por outro lado, o prefeito já está pensando do que será da vida dele a partir do ano que vem, que ele não tem mais emprego. Ele precisa procurar um novo emprego. E aí ele está vendendo o seu peixe. Dizem que quando você vende o peixe, tem muito mais facilidade de aceitação. Porque ele vai ficar aí nada mais, nada menos que 2 anos desempregado. Ele não vai voltar para a Assembleia Legislativa porque ele já aposentou, porque ele foi funcionário da Assembleia Legislativa, né? Foi. Ele aposentou-se como funcionário da Assembleia Legislativa. Para ele voltar a pleitear um cargo só em 2026, por baixo, ele terá aí no mínimo 2 anos desempregado. Ele tem aquele FAP, né? Tem aquele FAP? Isso, ele é aposentado pela Assembleia Legislativa. É uma pouca vergonha. 20 e poucos mil reais. Eu queria estar no jornal impresso, que eu ia levantar todos os políticos que estão aí, inclusive hoje na ativa, que tem aquela pouca vergonha, aquele FAP lá. Mas, enfim. Daniel, desculpa falar, mas eu acho uma pouca vergonha aquilo lá. Lorenberg, vamos retomar aqui com a nossa gloriosa Josirlete, nossa delegada, que está aqui conosco, falando a respeito de vários temas, ela que é da especializada do adolescente. Deia, por favor. Delegada, eu tenho aqui 2 afirmações que eu gostaria muito de um comentário da senhora, saindo um pouquinho do nosso tema do primeiro bloco. Um trecho de uma fala é da senhora mesmo, que eu peguei, que eu encontrei lá no site da Polícia Civil Judiciária, no dia 16 de novembro de 2021.
E um outro trecho de uma outra pessoa é da Tânia Regina, que é uma defensora pública que provavelmente a senhora conhece, e conhece bem. Então, essas duas falas, para a senhora fazer um comentário das duas. A primeira delas, a da senhora, entre aspas, as mulheres sempre buscaram na delegacia muito mais que simples porta de entrada para o sistema de justiça, buscaram o acolhimento. Fecham aspas. E aí, um outro trecho da fala da defensora Tânia, entre aspas, as mulheres não acreditam mais no sistema de justiça. O Brasil precisa fazer com que elas tenham, as leis, melhor dizendo, o Brasil precisa fazer com que as leis tenham efetividade. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora, dessa sabedoria que a senhora tem, do conhecimento que a senhora tem a respeito dessas duas falas. Eu concordo plenamente. Que responsabilidade, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá para a violência contra a mulher. Eu não posso passar muito tempo aqui falando, porque senão falaria com você a noite inteira aqui, Lorenberg, sobre essa questão mesmo do acolhimento e já, né, se referindo ao essa afirmação, né, da doutora Tânia em relação... A doutora Tânia, ela realmente tem comentado muito essa questão e eu concordo com ela, porque o que acontece, Lorenberg? A Lei Maria da Penha, quando ela veio trazendo não novos artigos, né, de penalização desse agressor. Ela veio como forma de fazer com que aquele protocolo todo, aquele processo judicial não tivesse mais tanta extensão de tempo quanto existia no passado, que demorava 10, 20 anos, aí a exemplo da própria Maria da Penha. E as pessoas no Brasil, elas começaram a entender que, olha, agora nós temos uma lei Maria da Penha que vai punir, que vai prender os agressores. E até hoje, nós temos visto isso. Muitos homens têm medo, né, têm temor da lei Maria da Penha, porque acreditam que a lei Maria da Penha vai puni-los. Quando, na realidade, o que pune é o Código Penal. Só que a lei Maria da Penha, ela trouxe diversos mecanismos, né, que até então não existia, para que essa mulher pudesse se utilizar a fim de que esse processo não fosse tão moroso, tão cruel, né, com tanta privação para essa mulher. Então, o que nós temos? Vamos citar um exemplo da Lei Maria da Penha. Nós temos lá as medidas protetivas. Então, antigamente, essa mulher não poderia fazer uma denúncia e permanecer, ela teria que permanecer no lar, hoje ela não precisa. Então, quando a gente fala, olha, você pode, você tem uma casa de amparo, você pode não permanecer com esse agressor em casa, você pode, por exemplo, você tem uma carteira assinada, você trabalha, então se você trabalha, você pode ficar fora do seu ambiente de trabalho e permanecer na casa de amparo sem que você perca, né, o seu direito ao trabalho. Então, o seu empregador não pode despedir você por conta dessa violência que você vai ter que se resguardar lá na casa de amparo. Isso antigamente não existia. Então, você vê que reflete lá no direito do trabalho, né, lá na CLT. Então, quando você tem, por exemplo, uma mãe que tem várias crianças que estudam, né, nas escolas, que muitas vezes é ali próximo da casa dela, o que fazer com aquelas crianças? Eu vou ter que mudar para um novo local. Então, aquela mãe, ela pode pedir que aquelas crianças sejam também matriculadas próximas à sua casa. Então, isso não estava antes na lei. Está na Lei Maria da Penha. Só que não é só isso. A Lei Maria da Penha, ela traz, por exemplo, a obrigatoriedade de capacitação de servidor. E a capacitação, veja bem, não é capacitação para o trabalho, é capacitação continuada. Então, quando a doutora Tânia fala assim, gente, nós precisamos de efetividade, por quê? Porque tem muitos artigos da Lei Maria da Penha que ainda não estão sendo colocados em prática.
né? Vejamos o caso, por exemplo, da própria rede, né, estruturada. Vejamos o caso de se ter organismos dentro de cada município que trabalhe com essa mulher. Vejamos o caso, por exemplo, dos próprios agressores que precisam ser reeducados. Hoje é urgente que nós tenhamos aqui, né? Eu digo aqui não só no Estado, em termos de Brasil, é urgente que nós tenhamos uma política pública que realmente possa visar um meio de você reeducar esses agressores. Porque esses agressores, eles estão sendo punidos ali, entram, né, no sistema, eles saem e provavelmente eles vão cometer até um homicídio, um feminicídio fora. Né? Eu mato o companheiro dela, eu vou matar o seu namorado, se você estiver namorando, né? Eu vou matar o fulano com quem você estiver e mata, às vezes, a própria vítima. Então, aonde está a efetividade da lei? Nós precisamos garantir aquilo que lá já está preconizado, mas que realmente seja, na realidade, mecanismos que já estão na lei, mas que precisam existir na prática. Pois é, esse caso aí, por exemplo, do filho do Carlos Bezerra é um exemplo aí de que não concordou com o término, né, que ela tivesse um outro companheiro e foi lá e matou a vítima, no caso a ex-companheira e o namorado da vítima, né, Carlinhos Bezerra, arruinando a própria vida, evidentemente, principalmente ceifando vida aí de duas vidas e arruinando a vida dos pais também que estão enfrangados. Mas precisa de um acompanhamento para ser ressocializado. Porque quando ele sair, né? Como que vai ser o novo relacionamento, se ele tiver um novo relacionamento? Por mim, ele vai apodrecer na cadeia. Não tem que ressocializar um sujeito desse aí. Paulo, mas eu tenho que te falar que, né, bem, os agressores, eles, uma hora, eles saem para o ambiente social. Por isso que eu falei por mim, na minha opinião, muito pessoal, nada... Um sujeito que faz um negócio desse aí é lastimável. Você sabe o que é sexting? Vai ficar sabendo detalhes após o intervalo. É um crime que acontece online, exploração sexual online. Daqui a pouco vamos voltar a falar aqui do abuso contra crianças e adolescentes após o intervalo comercial, num instante só. Olha só, estamos aqui de volta com o programa Opinião, hoje com a doutora Josislete Crivereto, está aqui com a gente, ela que é titular da Delegacia do Adolescente, né? Especializada do Adolescente, a DEA. Doutora, me conta aqui uma menina, olha só, o que é, na verdade, o sexting? Os caras americanizam tudo, né? Sexting. Uhum. Eu sei que a violência sexual online, a gente até deu umas pinceladas no começo do programa aqui hoje, mas eu queria que isso fosse mais prática para a gente usar esse último bloco aqui, bem concisos mesmo, umas dicas para que as pessoas, especialmente os pais, possam ajudar no combate ao sexting. Importante então. Então vamos falar assim, Paulo, bem na prática mesmo, né? Eu até tenho andado nas escolas estaduais comentando isso com os próprios adolescentes. Mas o que é o sexting? Na verdade é uma palavra, né, que é atribuída à prática do que hoje os adolescentes chamam de nudes. Então, a pessoa hoje que faz o nudes, né? E ela tem ali uma pessoa adulta, né? E ela tem um namorado virtual e ela passa essa foto, esse nudes para o namorado, ela não está cometendo um crime, né? Porque você, com o seu consentimento, ele vai ter aquela foto. Agora, quando a gente fala, pessoal, de crianças e adolescentes, primeira coisa que a gente precisa entender, a criança,
ela vai até 12. Mas o adolescente menor de 14 anos, qualquer prática de ato libidinoso configura estupro de vulnerável. Então, se porventura, né, um menor ou maior obriga essa criança a mandar um nudes para ele, né? Olha, eu quero uma foto sua íntima, né? Que é a prática do sexting. Quando um maior ele pede essa foto e essa criança, esse adolescente, ele por muitas vezes medo ou por ser chantageado, ele encaminha, isso é o crime de violência sexual. Veja bem que ele não praticou nenhum ato libidinoso, mas o fato dele estar, né, pedindo e depois, muitas vezes, para quê? Para disseminar essa foto, esse vídeo, né, pornográfico pela internet. Pedir então, não é crime. Pedir, manda uma foto pelada para mim. Mas você... O fato é se que é o esse crime? cara que pediu O disparar. crime é você produzir, ou você vender, ou você armazenar. Ah, eu não produzi nenhum vídeo. Esse vídeo que está aqui no meu celular não fui eu que produzi, mas ele está no seu celular. Se ele estiver no seu celular, você já está praticando um crime. Se ela mandou a foto nua para quem pediu, pediu. Se aquela pessoa está armazenando fotos íntimas de Mas se for namorada crianças dele, e adolescentes, se for esposa dele, namorada já dele. explico isso também. Eu falo, olha, você está armazenando, é foto íntima, é de criança ou adolescente, Não, aí até sim, 14 anos. de criança, a gente nem está discutindo isso. Eu falei adulto. Estava Não, falando se de for adulto. adulto, não. Adulto, como eu digo, se existe... Aí o que o adulto... Se fosse Não, um queria adulto... só dar um break aqui. Eu fiz o meu comentário em cima de uma situação envolvendo adultos, mulher separada, casado, noivo, namorada, criança, absolutamente não. Aí Exatamente. é outra coisa, aí é então, crime mesmo. Nós hoje, até por conta do Maio Laranja, a gente está falando aqui de exploração sexual e, né, no caso, criança e adolescente. Logicamente que se foram nudes de pessoa adulta passando para outra pessoa adulta, ou seja, existe consentimento, né? sim. Se o indivíduo, ele pede uma foto íntima da pessoa ou ele tira foto, isso não é crime. Agora, se aquele adulto também não permitiu, quando você armazena, tira uma foto sem a permissão da pessoa, mesmo sendo sim. adulta, também é crime. Sem a permissão. Agora, eu estou falando aqui do adolescente que é Sim. menor de 14 porque a senhora é anos. delegada adolescente, então está explicado. Eu tenho que chamar a atenção dos pais, por quê, Paulo? Hoje, atualmente, o que está acontecendo? Existem alguns jogos eletrônicos que muitos pedófilos eles estão entrando nesses jogos e começam a jogar. E nós temos recebido denúncias assim na DEA e por isso gostaria de chamar a atenção dos pais. Muitas vezes os nossos filhos eles estão em jogos eletrônicos que a gente não sabe com quem que eles estão jogando, porque a gente não tem o perfil dessas pessoas. E muitas vezes são pedófilos. Depois eles pedem dentro desses jogos, olha, me dá o seu telefone. A criança ou adolescente, ingenuamente, dá o telefone. E aí ele começa a conversar pelo WhatsApp com essa criança, com esse adolescente. De repente, ele, até fingindo ser um outro adolescente, acaba que convence a criança a mandar uma foto íntima. A partir desse momento, ele começa então a fazer outras chantagens. É o que a gente chama de grooming, né? Que também é um outro termo, que seria o quê? O fato desses abusadores, né? Que tem hoje na internet, com muita facilidade você encontra, ele finge que é um adolescente, aí ele começa então a chantagear a criança. A criança tem muitas vezes pânico, muitas vezes tem medo, muitas vezes ela se isola, né? E os pais não sabem o que está acontecendo com o filho. E aí, quando vai investigar, ele está sendo chantageado para ele poder, então, estar divulgando, ou seja, compartilhando outros nudes, posição sexual, né? E até, como é que eu vou dizer, cometendo atos libidinosos para que esse abusador filme para posterior divulgação na internet. Até vender, né? Então a gente chama a atenção muitas vezes desses jogos eletrônicos, porque às vezes o pai e a mãe estão pensando assim, meu filho está lá jogando,
né? Mas muitas tem por vezes trás- o abusador ele está justamente nesse Atenção, nesse senhores jogo. pais, atenção com os jogos, mais essa ainda, alguns jogos, além das redes sociais propriamente, os jogos também, que esses são perigosíssimos. Lorenberg. Mas eu vou pegar exatamente carona nas últimas 3 palavras que a senhora mencionou, falando dos pais. Qual é o papel de um pai quando desconfia, ele não tem certeza, ele desconfia de um outro comportamento do filho? Essa é a primeira pergunta. Pode ir. Qual que é o papel? O que o pai deve fazer, a mãe deve fazer diante disso? E uma segunda pergunta, que me parece as duas estão casadas aí, qual é o papel da rede protege, que é aquela rede de proteção da criança e adolescente, ela chama exatamente rede protege, é isso, né? Sim. Rede protege tem diante dessa situação toda. 1 minuto e meio para a resposta das duas perguntas. Meu Deus. Olha só, Lorenberg, tem toda uma importância para os pais, mas primeiro, o que o pai teria que ter? Diálogo, né, com seus filhos. Se você não tiver diálogo, você não estabelece essa relação de confiança e seu filho não vai te contar o que está acontecendo. Caso você não tenha esse diálogo e não estabeleceu essa relação de confiança, se você desconfia que existe alguma coisa, você vai precisar procurar alguém que ele saiba que pode ser, que tenha essa relação de confiança com esse filho, para que essa pessoa, ou é um professor, ou é muitas vezes um outro familiar, ele vai contar. Né? Pelas experiências que nós temos tido ao longo dos anos, atendendo inclusive mulheres, crianças, nós sabemos, ele conta. Ele vai sempre procurar alguém para contar. Um professor da escola, um diretor, um profissional, a criança vai contar. E essa situação, a segunda situação que você me colocou, foi em relação à Rede Protege, né? A Rede Protege, como outras redes de atendimento, ela vem realmente para estabelecer o fluxo, né, de procedimentos em relação à proteção dessa criança e adolescente. Então, participa da Rede Protege, né, o Ministério Público, o Judiciário, né, os segmentos ligados a conselhos tutelares, participa toda essa gama de órgãos que compõem a proteção da criança e adolescente. Então, por exemplo, no município de Cuiabá, né, a Rede Protege, ela tem as reuniões periódicas, e aquilo que é levado para a rede é discutido, né, com os outros órgãos, e isso facilita muito o atendimento da criança, né, o mais rápido possível, porque já tem a facilidade de estar conversando, né, muitas vezes expondo uma situação diferenciada ou muitas vezes mais sensível, para que toda a rede ela possa se movimentar em prol da proteção daquela criança e adolescente num período mais breve possível. Ok, olha só, eu tenho que encerrar o programa aqui agora. Eu quero agradecer de verdade aqui a doutora Josilete Criveleto, mais uma vez, Josilete Magalhães Criveleto, por ter vindo aqui. Queria tanto abordar outros temas aqui. Para encerrar, queria que você falasse em 1 minuto no máximo. Eu botei isso lá atrás como dúvida, até para orientação definitiva aqui, quando que o sujeito, Lorenberg, levantou essa tese lá atrás, essa pergunta, que o cidadão comum, deve denunciar por conta daquela questão toda que não pode chamar a criança, ouvir a criança antes de denunciar, em que situação que ele deve fazê-lo, e ter um telefone também? Sim, nós temos inclusive a DEA Cuiabá e Várzea Grande, nós temos um e-mail. Então, situações de abuso sexual que você não queira se identificar e queira fazer uma denúncia anônima, você pode colocar lá no nosso e-mail a situação, né, do abuso, aonde nós podemos encontrar essa criança. O nosso e-mail é deacba@pjc.mt.gov.br. Você vai discorrer sobre a situação que você ficou sabendo, que veio tomar conhecimento. Ótimo. E nós vamos investigar, sem que você se envolva, né, naquela situação. E nós temos aí o Disque 100, né, para as denúncias também em relação ao combate a direitos humanos e que tudo que, né, se relaciona aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Okay. E o 190, que é o geralzão. Exatamente, um número. Tá aí. Doutora, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para bem informar. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, que eu admiro muito, viu? Obrigada. Lorenberg,
Amanhã a gente se encontra aqui. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso estará aqui conosco ao vivo. O nome de Arthur Nogueira, às 7h30 da noite. Não perca, tudo sobre a PRF amanhã aqui, ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.